Olá, bem-vindo ao podcast Face Yoga Paula Sá. E hoje é um tema muito esperado, é um tema que já mandaram imensas mensagens e eu resolvi trazer uma especialista para falar-vos muito bem dele. Portanto, vocês já vão ver qual é o tema também. Queria começar por agradecer à doutora Ana Cardoso por estar aqui. A doutora Ana Cardoso, ela é médica, especialista em medicina geral e familiar, com formação avançada em menopausa. Então, bem-vinda, Ana. Olá, Quem Paula, obrigada pelo convite. Obrigada a nós. Eu queria por começar aqui esta pergunta: quem é que é então a doutora Ana? A Ana Cardoso é uma jovem de 40 anos, que é médica de família, que gosta muito da parte da medicina preventiva e que achou que tinha algumas limitações a lidar com a mulher que numa fase da vida começava a ter aqui alterações e eu não estava a conseguir ajudar muito. Isso motivou-me a dedicar nos últimos 4 anos à área de menopausa e também da longevidade feminina, sempre associadas aqui à medicina geral e familiar. Este é o meu percurso assim mais profissional. Fora isso, sou de Coimbra, vivo no Algarve há 15 anos, sou casada, tenho um filhote de 3 anos, e pronto, isto é a minha realidade, trabalho, família e aprofundar conhecimento nestas duas áreas que são assim uma paixão grande, longevidade e menopausa, perimenopausa. Olha, eu adorei ouvir-te aqui a tua descrição, identifiquei muito. Não sabia que eras de Coimbra, e és uma jovem de 40, eu sou uma jovem de 42, somos quase da mesma idade, não é? Então, não, gostei muito de conhecer assim um bocadinho outro lado aqui da Ana também. Olha, Ana, o que é isto, a perimenopausa? Parece Olha, um tema assim que ninguém sabe o que é, não há é? muitas nomenclaturas e muitas definições quando falamos de menopausa, perimenopausa. E a perimenopausa é uma fase de transição que antecede a menopausa. E se calhar eu dava aqui a menopausa como um limite, não é? A menopausa é uma data. É o dia em que a mulher completa 12 meses sem menstruar. Mas 7 a 10 anos antes podem começar alterações e é o início destas alterações que se chama perimenopausa. E esta fase, que lá está, que pode ser arrastada no tempo, 7 a 10 anos, e que ocorre até um ano depois da menopausa, chamamos perimenopausa. Portanto, é aqui uma fase de transição que ocupa muitos anos da vida da mulher. Olha, eu acho é super. Nós vamos aqui abordar imensos temas em relação a esta fase que são muito importantes e acho que tanto convido toda a gente a estar até ao final, porque vale mesmo muito a pena. E aqui eu trouxe este tema também, porque houve uma vez eu fiz um story sobre perimenopausa, onde eu estava a felicitar uma revista por fazer um artigo tão a fundo sobre o tema, porque não costumava haver, porque não é um tema glamouroso, se calhar, Uhum. não sei, para a imprensa, não sei. E quando eu coloquei o story, várias pessoas me disseram: Olha, obrigada por trazeres esse tema. E eu fiz algo muito sucinto, foi assim uma coisa muito básica. Obrigada por trazeres esse tema. E até houve uma seguidora, portanto, que é uma amiga, até ela escreveu-me: Olha, eu nunca tinha ouvido falar em perimenopausa até ter sido diagnosticada, entre aspas. Até a minha médica de família me dizer: Olha, estás na perimenopausa. Ela ficou: Estou onde? Estou aonde? Estou o quê? E isto estamos a falar de uma geração que tem imensa informação, nós temos acesso, não é? Nós temos acesso a tantas coisas, e mesmo eu, enquanto profissional de saúde, não me lembro na minha formação de ter abordado este tema. Não sei se atualmente, já foi há 20 anos que fiz a formação, não sei se atualmente é abordado ou não, mas Ainda é uma zona de transição. Estamos agora a começar, mesmo dentro dos profissionais de saúde, a trazer este tema para o ensino e também para as nossas formações de congressos. É um tema que começou a aparecer há 2, 3 anos, portanto, é recente também na formação dos profissionais de saúde. Exato, exato, tem que ser mesmo recente, porque eu tinha disciplinas, não é? Tinha a de saúde da mulher e nunca abordei. Eu abordei incontinência urinária, outras questões, mas perimenopausa, não. E aqui, tu falaste das manifestações e dos anos antes, e depois até tenho umas perguntas que isto hoje aconteceu-me uma coisa, eu assim estava a ouvir, eu assim, eu já devo estar, de certeza. Porque eu mandei uma mensagem no WhatsApp a dizer bom dia a uma pessoa e depois a seguir ia-lhe deixar um áudio. Isto foi frações de segundo, eu esqueci-me de deixar o áudio. Eu escrevo o bom dia e vou à minha vida, esqueci-me, eu assim. E depois a pessoa respondeu um bom dia e eu fiquei,
Eu devo estar. Depois assim, eu pensei, vamos fazer este podcast, este episódio, eu já devo estar certamente aqui na minha perimenopausa. Mas aqui até falando deste tema, portanto, quais são, portanto, já percebemos que é esta fase antes, não é? Uhum, Que uhum. começa alguns anos antes da menopausa, mas quais são as manifestações? Portanto, certamente vais dar este exemplo que eu acabei de referir, se calhar, mas quais são as manifestações que a mulher pode sentir? E até ao nível corporal, a nível do corpo, o que é que Uhum. nós podemos sentir também? A menopausa não é, e a perimenopausa não é uma questão ginecológica, é uma questão sistémica do corpo todo, que envolve o corpo todo, alterações no corpo todo da mulher. E a perimenopausa nós podemos dividi-la em duas grandes fases, uma perimenopausa inicial e uma perimenopausa mais tardia. E as manifestações, aquilo que a mulher sente, são diferentes dependendo da fase em que está. Numa fase mais inicial, a mulher pode sentir a tensão pré-menstrual um bocadinho mais ativa, naquela semana antes de vir a menstruação, mais ansiedade, mais irritabilidade, mas é uma coisa transitória, mas nota que está mais intenso. Também é muito comum começar a haver irritabilidade, insónia, alterações do sono que podem acontecer nesta fase. E uma queixa que normalmente é inicial é a alteração do ciclo menstrual. E que alteração que é esta, não é? Nós não temos espaçamento, não há alteração da frequência da menstruação numa fase inicial, às vezes já está um encurtamento, portanto as menstruações têm menos intervalo entre eles e pode haver um aumento do sangramento, da quantidade de sangue que a mulher perde. Isto numa fase inicial. Depois, numa fase mais tardia, em que já há uma descida de estrogênio e de progesterona mais acentuada, aqui sim começamos a ver as menstruações a ficarem mais espaçadas, começamos a ter de forma mais frequente, ou podemos ter, isto não são sintomas, nem todas vamos ter isto, todas vamos ter estes sintomas todos, podemos ter alguns, há umas sortudas, menos que 5% que não vão ter nenhum, mas não precisamos ter todos, mas é importante nós termos conhecimento deles para os conseguirmos identificar. E é nesta fase aqui de perimenopausa mais avançada que podem começar aquilo que às vezes ouvimos falar, que é um palavrão, vasomotores. Isto é o quê? Os afrontamentos, aquele calor súbito que chega mais ou menos da linha mamilar para cima, que dura ali 1 minuto, que dá palpitação, que pode dar transpiração, depois desaparece e a pessoa parece que tem ali até uma crise de ansiedade, uma palpitação depois momentânea que depois passa. Suores noturnos que também podem aparecer nesta fase e que também nesta fase pode começar algumas manifestações daquilo que é o síndrome genito-urinário, que são aquelas alterações que estão relacionadas com a parte urinária e com a parte ginecológica. Portanto, pode haver secura, pode haver alguma urgência, que é eu tenho vontade de fazer xixi, tenho que ir logo fazer xixi. Posso começar com infecções urinárias de repetição, infecções vaginais, porque há uma alteração da nossa flora, das bactérias que estão normalmente naquela zona que predispõem a isto. E isto são estas queixas mais iniciais. Depois a menopausa é um dia, e nada disto acontece na menopausa. A menopausa é uma data, não é? E depois deste período, como o corpo fica exposto ao déficit destas duas principais hormonas, estradiol e progesterona, começamos sim a ter um aumento do risco de doenças cardiovasculares, osteoporose, e depois o agravamento do síndrome genito-urinário. Isto são assim, se dividirmos isto em 3 fases, não é? Peri e pós, e a menopausa aqui, que acaba por não ser indicador de nenhum em específico, porque é uma data, os sintomas assim mais ou menos distribuídos por esta linha temporal. Ok. E, por exemplo, super interessante, estavas aí a falar, eu estava aqui também a pensar, não é mesmo até a parte do ciclo menstrual, que eu já vou sentindo alterações também e tudo isso, então é super importante nós às vezes estarmos atentos e pensarmos, isto é fase normal, portanto não é nada assim, mas é muito interessante o que tu falaste. E também às vezes aqui no nível do corporal, até muitas pessoas dizem, mas eu senti que engordei mais ou que tenho mais dificuldade em emagrecer, portanto, qual é a nível, portanto, porque é que se engorda, no fundo? Porque é que isto pode acontecer? Esta predisposição do corpo para engordar é multifatorial, tem a ver com vários fatores. Obviamente que a diminuição do estradiol, o estradiol comanda um bocadinho o sítio onde as mulheres acumulam gordura.
E normalmente a mulher acumula mais nos braços, nas maminhas, nas ancas, e com a descida do estradiol tem maior tendência a acumular esta gordura na zona abdominal. Portanto, começa o estradiol a descer e há este acúmulo. Depois também há a descida da progesterona. E a progesterona é a nossa hormona calmante. Se eu tenho mais ansiedade, tenho mais cortisol, tenho mais tendência a acumular gordura. A progesterona também é a nossa hormona do sono, que nos ajuda a manter o nosso sono equilibrado e conseguimos fazer os nossos ciclos de sono profundo. Portanto, se eu também tenho o meu sono desregulado, tenho maior tendência a acumular gordura. Depois há uma hormona que é importante falar também, que é a testosterona, que nunca sofre assim uma descida tão abrupta como estas duas, ela vai descendo gradualmente na mulher a partir dos 35 anos, mas ela é muito importante também na composição corporal da mulher, porque ela ajuda a manter a massa muscular. Logo, se nós já estamos a perder, temos maior tendência a perder massa muscular, logo maior tendência a ganhar massa gorda. Só por si, ali a partir dos 40, nós temos tendência a perder 2% de massa muscular por ano, se não fizermos nada para contrariar isto. Há uma maior tendência, inicialmente por uma irregularidade hormonal e depois por esta diminuição hormonal, para haver aquilo que é resistência periférica à insulina. O corpo tem mais dificuldade em utilizar o açúcar e tem mais tendência a acumulá-lo sob a forma de gordura. Portanto, há uma maior tendência também por causa desta oscilação hormonal de haver inflamação, aquela inflamação que hoje em dia falamos, a inflamação crónica de baixo grau, que também proporciona este acúmulo maior de gordura. Portanto, há aqui um conjunto de fatores, não é um só, há um conjunto de fatores que levam a mulher a ter este ganho de peso, principalmente à custa de ganho de massa gorda, que é aquilo que é maior risco para a sua saúde cardiovascular. Ok. E, por exemplo, e fazer dieta? Hum. Sim, não, como, o que é que devemos ter cuidado? Porque às vezes esta questão, aqui pode ser, nesta fase, pode se tornar, pode ser um bocadinho perigoso também, não é? Portanto, se queres falar um bocadinho deste tema. Esse nome dieta leva logo o nosso cérebro a pensar no início e no fim. E leva-nos a pensar numa coisa muito restritiva e o nosso cérebro não gosta disto, ele quer sair desta coisa muito restritiva. Portanto, aquilo que eu convidava as mulheres a pensar nesta fase é em perceberem que o corpo precisa aqui de alguns ajustes e o que ela precisa é de uma nutrição equilibrada. Isto é, se eu levar o meu corpo para uma zona muito restritiva, se eu cortar muita coisa, primeiro eu entro num déficit calórico muito grande e sempre que perco muito peso, eu perco sempre massa gorda e alguma massa muscular. Mas se eu tiver um déficit calórico muito, muito grande, eu tenho muita perda de massa muscular. E como já vimos que a tendência é perder massa muscular, a massa muscular melhora o nosso metabolismo, controla aqui um bocadinho a nossa composição corporal, isto não é uma coisa benéfica, não é? Depois, também já percebemos que nesta fase o cérebro da mulher está um bocadinho mais sensível por estas oscilações hormonais ao cortisol. Portanto, tudo o que é muito restritivo aumenta o cortisol e só por si faz acumular mais gordura, estressar mais e irritar mais. Portanto, nesta fase, tudo o que é muito restritivo não é a abordagem mais correta a ter, mas sim é um momento importante para a mulher equacionar aqui alguns ajustes que tem que fazer. Mas não lhe chamaria dieta, chamaria-lhe uma alimentação equilibrada que ela consiga fazer no dia a dia, que consiga manter a longo prazo, que tenha aqui um aporte de cálcio que é importante, cálcio alimentar principalmente, um bom aporte proteico, porque nós para mantermos a nossa massa muscular precisamos de proteína na nossa alimentação. Utilizarmos aqui legumes, precisamos de fibra, alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, e isso é muito importante nós incluirmos na nossa alimentação. Portanto, fazer dieta restritiva não é benéfico nesta fase, ajustar a nossa alimentação para uma zona mais equilibrada, sim, faz todo sentido. Sim, e é verdade aquilo que tu disseste, a dieta, eu nunca não consigo, portanto, eu não lido muito bem com a palavra dieta, não é? Portanto, é aquilo que as pessoas utilizam diariamente, de forma mais comum, mas é verdade que a dieta, para mim, para já, só a palavra me diz, eu não vou conseguir. Assusta. Eu vou ter que abdicar de coisas, quando no fundo é fazer ajustes e ter uma alimentação, é mudar o estilo de vida, é pensar em algo, não é?
a longo prazo sustentável. E tudo o que é muito restritivo não vai ser sustentável a longo prazo. Então é mesmo por aí mudar. Okay, porque eu ouço muitas alunas, eu vou ter que fazer dieta, vou ter que... E é mesmo esta questão, se calhar pensarmos, vamos ter um estilo de vida mais saudável, vamos ter uma alimentação mais equilibrada, vamos manter aqui o nível, portanto, o nível proteico, não é? Que é fundamental. E às vezes digo, fortalecimento muscular não é opcional, é obrigatório. Nós temos, é um índice muito importante a nível até da longevidade, portanto, hoje em dia É o nosso órgão da longevidade, é o músculo esquelético. Exatamente, é mesmo isso, é o nosso órgão da longevidade. Portanto, por isso é que eu falo nisso muitas vezes e defendo isso muitas vezes, portanto, a parte como o órgão da longevidade. Aqui que estamos aqui na parte da alimentação, o que é que tu achas do café? Eu vi uma partilha tua sobre este tema e gostava até que tu falasses aqui um bocadinho sobre isso também. Lá está, tudo tem por base o equilíbrio, não é? Nesta fase onde pode haver uma maior predisposição do cérebro da mulher por estas alterações hormonais, uma maior sensibilidade ao cortisol, tudo o que seja muito estimulante numa mulher que tenha muitos sintomas, podemos estar a ativar ainda mais estes sintomas, podemos ativar ainda mais os calores, os suores noturnos. Portanto, o café, eu não recomendo tirar para quem gosta de café, mas temos que fazer alguns ajustes. E quais é que são esses ajustes? Se eu estou numa fase de muitos sintomas, pois eu não devo abusar na quantidade de café e idealmente não passa ali de 2 cafés por dia. É muito importante o horário com que nós tomamos o café, porque se eu já acordo e o meu pico de cortisol é de manhã, se eu ainda for tomar um café em jejum, ainda aumenta um bocadinho, potencia mais este pico de cortisol. Se eu não tiver problema nenhum, isto não tem impacto nenhum na minha vida, mas se eu estiver nesta fase de maior sensibilidade, maior irritabilidade, isso pode ser um trigger para o meu dia ainda ter mais intensidade desta irritabilidade e desta ansiedade ou dos meus afrontamentos. Se eu tenho o meu sono muito alterado, eu devo ter cuidado com o horário com que tomo o café. No mínimo 6 horas antes de ir para a cama, não tomar café. Mas se o sono está mesmo desajustado, tomar o café só da parte da manhã, deixar ali a parte depois do almoço sem café. Portanto, são estes ajustes que não é uma receita igual para toda a gente. Nós temos que ver a mulher que está à nossa frente, como é que ela está, que sintomas é que tem impacto na qualidade de vida dela e depois percebermos qual é o estilo de vida dela e o que é que nós precisamos de arrumar ali naquele estilo de vida. Sim, o estilo de vida é tudo. Não é? Aquele de 80-20, o estilo de vida são os 80, não é? Que tanto é aquela que tem um impacto muito, muito grande em tudo na nossa vida, não é? Portanto, em tudo. Nós estivemos aqui a abordar muito este impacto no corpo, algo mais, e no rosto, e na nossa pele também. Qual é o impacto que esta fase tem no nosso rosto e na pele? Também, não é? A pele tem alguns picos de envelhecimento e um dos grandes picos de envelhecimento começa aqui nesta fase de perimenopausa. E o que é que isto implica? Implica que esta diminuição do estradiol, que é muito protetor, ele ajuda a manter a pele saudável, tem aqui algumas alterações. Ele aumenta a produção, a diminuição da produção do colagênio nesta fase, diminui também aumenta a flacidez, diminui a tonicidade da pele e também provoca um ligeiro afinamento da pele. Portanto, é uma fase em que a mulher também nota que a pele muda. A pele está mais flácida, a pele está mais baça, a pele está mais fina, e isto também tem a ver com estas alterações hormonais, com este ambiente mais inflamatório que o corpo passa a ter, e que acontece nesta fase também, é manifestado através das alterações da pele. Sim, nossos cuidados com a pele também, às vezes nós pensamos, ok, vou ter que mudar tudo de skincare, vou ter que reformular tudo, e às vezes é mesmo a questão de fazer o básico bem feito, ser um bocadinho nos cuidados do rosto também, porque aquilo que eu sinto e vejo as minhas alunas de yoga facial é que elas chegam a esta fase e acham, portanto, sentem a necessidade, porque é aquilo que se vê, é aquele ruído, que tem que ter 500 mil princípios ativos e depois acaba por sobrepõem-se uns aos outros e depois nenhum é eficaz e depois é um bocadinho complexo. Quando aqui é ir ao básico, trabalhar muito bem portanto, a estimulação da circulação sanguínea,
não é? Porque vai nutrir mais as células, portanto, são os Uhum. conselhos que eu dou, depois também podes dar aqui a tua opinião, se concordas ou não. Uhum. Aquilo que é estimular a circulação sanguínea ao máximo, nós ativamos também com a parte da massagem facial, de forma suave. Esta é uma fase em que eu não gosto, sabes, às vezes eu vejo aqueles vídeos na internet com massagens excessivamente vigorosas e a pele madura, uma pele mais madura a partir dos 40, essas massagens não são propriamente para nós. E nós, quando vemos isso, podem ser pontualmente, mas não numa base cotidiana, numa base diária. Nós temos que ter alguns cuidados aqui com a pele também. E esta fase é aquela fase em que eu sinto que nós temos que ser delicados com a pele também, não é? Nós temos que ser delicadas connosco, não ser super rigorosas, super exigentes, é trazer, ok, um estilo de vida equilibrado e equilíbrio também na pele. E depois eu trabalho muito a parte muscular a nível facial também, trabalhar os músculos que começam a perder o seu tónus, começam a ficar mais flácidos, e também trabalhar, portanto, é aquilo que eu costumo dizer, a partir dos 40, fortalecimento muscular, corpo e rosto é obrigatório, não é? Porque o rosto começa a descair e nós podemos aqui trabalhar. E tu sentes, quando nas tuas consultas, nas tuas sessões, tu sentes que há aqui um impacto na autoestima de quem tu acompanhas nesta Lá fase? está. Nós não temos uma menopausa, cada mulher experiencia a sua, e isso é mesmo verdade. Isto não é só bonito dizer, isto é mesmo verdade, porque cada mulher sente os seus sintomas e interpreta-os à sua maneira, e depois vive estes sintomas com o corpo dela, não é? Na sua família e no seu ambiente à volta, ambiente laboral, ambiente social, social no geral. E isto gera aqui experiências muito, muito diferentes. E muitas vezes, quando eu tenho aquela mulher que tem alterações do sono, anda meses que não consegue dormir, está mais irritada, está mais ansiosa. Ela diz própria, eu própria já não me aguento, como é que o meu marido ou os meus filhos vão de conseguir aguentar? Isto é muito comum ouvir dizer isto em consulta. Quando eu ganhei peso, quando eu não reconheço o meu corpo como aquilo que eu habitualmente sou eu ou que gosto. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que às vezes leva a mulher a achar que eu não sou eu. E isso condiciona um bocadinho esta autoestima e ainda agrava mais aqui o peso destes sintomas todos, porque às vezes também não percebemos porque é que são estes sintomas. E por isso é que eu venho falar por causa disso, porque acho que conhecer pelo menos liberta logo a pessoa de um peso ou de achar que tem um problema. Há muitas mulheres que nesta fase estão medicadas com antidepressivos, com medicamentos indutores do sono, que não precisavam dessa medicação. Portanto, porque gera efetivamente um mal-estar que tem muito, muito impacto na qualidade de vida dela e na autoestima dela. É verdade, ainda hoje estava a ver um artigo sobre isso, que muitas mulheres tanto tomam antidepressivos, tomam imensas coisas que não precisavam, porque realmente tanto desconhecem que o que estão a passar, se calhar, tanto estão a passar pela perimenopausa, se calhar não é essa a abordagem, não é? E é verdade que todas estas transformações têm impacto na nossa vida, ou seja, eu não me sinto bem comigo, eu não me sinto bem, eu já a nível familiar tenho um impacto, como também estavas a falar, como é que eles me suportam, nem eu me suporto, não é? Tudo isto tem um impacto. A nível profissional também, não é? Porque nós também acabamos por levar para o trabalho muitos destas, não é problemas, não é essa a questão, mas tanto nós estamos a mudar, não sentimos bem, achamos que estamos numa depressão. Eu também vi que muitas mulheres diziam que eu nunca tive tendência para a depressão, mas depois fiquei com uma depressão. Mas se calhar, será que é mesmo uma depressão, não é? Portanto, é esta a questão. Será que é mesmo uma depressão? Eu também noto que antigamente parecia que eu, sei lá, era forte, caía, aquilo, eu caio de pé. O meu mundo pode acabar, mas eu caio de pé. E às vezes eu caio e fico deitada, fico mesmo agora, sinto que às vezes acaba por me abanar um bocadinho mais e eu demoro a recuperar, mas e fico a pensar o que é que está a acontecer comigo, porque eu não era assim, mas é realmente uma fase, portanto, e se calhar temos que perceber isto, perceber, será que eu necessito desta medicação? Portanto, e até uma boa ponto para o próximo tema, que é esta abordagem terapêutica. Como é que tu aconselhas, como é que tu acompanhas, esta fase, qual é o acompanhamento que costumas dar a nível terapêutico também? Então, a minha abordagem é em várias áreas.
E esta abordagem começa sempre por estilos de vida. E não podia começar por outra coisa. E o que é isto de estilos de vida? Também agora parece que é um chavão que toda a gente fala de estilos de vida, mas é importante eu perceber o impacto daquilo que eu estou a recomendar e qual é o objetivo daquilo que eu estou a recomendar e não fazer as coisas só porque sim, não é? Isso não faz sentido. Portanto, nesta fase, olharmos para a nutrição. É importante haver aqui uma nutrição que não tenha excesso calórico, porque é importante a composição corporal da mulher. Nós queremos preservar massa muscular, queremos tentar reduzir massa gorda quando ela está em excesso, e para isso eu tenho que ter proteína, ter fibra, reduzir um bocadinho o consumo de hidratos de carbono, olhar para a qualidade, não é retirá-los, mas é olhar para a qualidade dos hidratos de carbono que eu vou pôr na minha alimentação, incluir fruta, legumes todos os dias, haver uma hidratação correta. Isto é muito, muito importante. Depois, exercício físico. E exercício físico é muito importante para a saúde no geral, já sabemos, para o humor, para a memória, para o alívio destes sintomas, os calores, os afrontamentos, suores noturnos, também diminui a intensidade destes sintomas. E ajuda-me a manter a minha massa muscular. E eu preciso de exercício físico de que tipo, não é? Nesta fase é importante haver este exercício de reforço muscular, alguma coisa que me contrarie o meu músculo para que ele consiga ganhar, hipertrofiar, ganhar aqui um bocadinho mais massa e mais força, que é um conceito que é muito importante a nível de funcionalidade, não é só de ser massa, ser hipertrofiado, se isso não tiver força, o indicador aqui de longevidade está muito também relacionado com a força e não só com a quantidade de massa muscular, mas depois também devemos fazer exercício aeróbio, que é para manter a nossa saúde cardiovascular. Portanto, haver aqui um mix dos dois e depois ser ativo. Uma coisa é exercício físico, que é super importante, e depois é atividade diária. Sempre que eu puder caminhar, sempre que eu puder subir escadas, ser o máximo ativo possível. Depois é uma fase também super importante para nós olharmos para os hábitos que nos fazem mal, que são os hábitos nocivos, não é? O tabaco nesta fase aumenta-me a intensidade dos sintomas, aumenta-me o risco cardiovascular. Eu já sei que esta minha diminuição hormonal também me aumenta o meu risco cardiovascular, portanto, está na altura de eu pensar seriamente em deixar de fumar, se fumar, em reduzir o meu consumo de álcool, e estes hábitos nocivos também são muito importantes nós falarmos dele e é importante trazê-los para a mesa aqui numa consulta de menopausa. Olhar para o sono, olhar para a nossa gestão de stress. Nós não conseguimos viver numa bolha, mas conseguimos ter um pico de stress e depois temos que conseguir reparar o nosso corpo depois desse pico de stress, portanto, haver aqui um relaxamento, isso também é importante nós abordarmos. E depois, quando há necessidade, se houver necessidade, porque a suplementação também não deve ser para toda a gente, o corpo deve ser suplementado com aquilo que a alimentação não dá e que tem carência efetiva, e isso tem que ser avaliado. Portanto, a suplementação pode ter também aqui um papel importante. E depois chegamos já à parte da terapêutica farmacológica, mas como vês, há aqui muitos passos antes de nós chegarmos a medicamentos. E os medicamentos depois podem ser hormonais ou não hormonais. Ok. E, por exemplo, aqui até a parte de suplementos. Se pudesses dar-me, aconselhas sempre a que seja visto por um profissional de saúde, não, porque as pessoas muitas vezes começam a suplementar, eu vejo, olha, passei ali não sei, numa herbanária, ou passei ali não sei aonde, ou na loja, não sei, e trouxe isto tudo, e há pessoas que parece que têm uma farmácia autêntica em casa, aquilo, juntamente com a refeição, já vi pessoas abrirem uma caixinha e vem, sei lá, uns 5, 6 comprimidos ali no meio, e mesmo, até aproveitar, agora lembrei-me, já deves ter visto isto também, pessoas que que têm todo o mérito, não é essa a questão, mas não são profissionais de saúde, não são especializadas, e colocam nas redes sociais, olha, tomo isto agora para a minha fase, é isto que eu faço, agora eu tenho este estilo de vida. Há muitas influencers hoje em dia que falam imenso de tanto que tomam e muitas coisas, que eu já nem me recordo o que é, porque
ao pequeno almoço, uma vez eu vi, era uma caixinha de comprimidos, de cápsulas, ao almoço também, depois as gomas para isto e para aquilo, e as gomas, eu quando vejo, a maioria delas são, o primeiro ingrediente é açúcar, portanto pode não ser uma boa opção também, mas isto temos que alertar, porque acaba por ser perigoso, e as pessoas hoje em dia seguem mais o que diz a influencer X do que até o que diz a sua médica de família, se calhar, ou nem vão questionar a médica, vem com aquela pessoa funcionou, ok, eu vou fazer o mesmo que a pessoa esteja a tomar algo por iniciativa própria, que também não se aconselhou, e isto começa a ser perigoso também, este excesso de informação nas redes sociais. É como em qualquer área, é necessário avaliação. Eu não vou dar ao meu corpo uma coisa que ele não precisa, não faz sentido. Não há evidência nenhuma em longevidade que, se eu der ao meu corpo uma coisa que ele não beneficia, isso tem algum impacto positivo. Não existe. Todos os estudos sérios, isso não existe. Agora, há carências efetivas, por exemplo, vitamina D, vou dar um exemplo, que é super importante, se houver carência, eu suplementar. Agora, a nível de suplementação, efetivamente, eu não recomendo fazer multivitamínicos assim no geral ou suplementação sem avaliação, porque lá está, é necessário eu perceber se o meu corpo primeiro precisa daquele suplemento, depois, se precisa, que quantidade precisa, se aquele suplemento, que tipo de suplemento, que eu tenho formas também são mais absorvíveis, menos absorvíveis, e eu posso às vezes estar a comprar um suplemento que não é nada absorvível. Portanto, eu estou a gastar dinheiro e ele não vai ter impacto nenhum na minha saúde. O tipo, se posso conjugar, que suplementos é que posso conjugar, se tem algum impacto com a medicação que estou a fazer. Portanto, a suplementação tem que ser tomada também de uma forma muito séria. E tem que ser vista com evidência, portanto, não é uma coisa menor, é uma coisa que sim tem impacto na nossa saúde, mas temos que perceber, é como medicamento, eu não vou tomar um medicamento só porque sim, vou tomar um medicamento quando há indicação para ele, para o meu organismo, e a suplementação tem que ser vista da mesma forma. E não substitui um estilo de vida saudável, uma alimentação equilibrada, nunca. Nada, mas isso Não. é qualquer terapêutica, nunca substitui estilo de vida. E mesmo para um suplemento, mesmo para uma hormona fazer efeito no nosso corpo, é importante o nosso corpo estar em equilíbrio. Portanto, se eu der o medicamento a um corpo que está equilibrado, ele vai conseguir utilizá-la de uma forma muito mais eficaz do que se eu tiver aqui um terreno muito inflamado para receber este suplemento ou esta hormona. Portanto, o estilo de vida é sempre, ou pelo menos na minha consulta, é sempre por aí que começo, e as minhas utentes sabem disso muito bem, e é super importante. Portanto, nada substitui o estilo de vida. Exatamente. O estilo de vida é a base, não É a é? Não, base. não adianta nada tomar, fazer o resto se o estilo de vida é péssimo, não é? Portanto, não adianta Certo, nada, é mesmo isso. certo. É verdade. E quando é que nós devemos começar o tratamento? Uhum. Quando aparecem os sintomas, não é? Nós não tratamos menopausa. Menopausa é uma fase da nossa vida, portanto, não é uma doença, não é um problema de saúde, é uma fase. E só se nós tivermos a infelicidade de não chegar a esta idade é que não vamos passar por ela. Caso contrário, todas as mulheres vão passar por esta fase da vida. Portanto, nós não tratamos menopausa. O que é que nós tratamos? Os sintomas, as manifestações, os sinais que têm impacto na nossa qualidade de vida. Portanto, quando é que eu tenho que os tratar? Quando eles aparecem e têm impacto na minha qualidade de vida. Eu há bocado não disse, mas se calhar era importante. A idade média de menopausa em Portugal são os 51 anos. Mas ela pode acontecer entre os 45 e os 55. Se acontecer entre os 40 e os 45, chamamos de menopausa precoce, e se acontecer antes dos 40, é insuficiência ovárica prematura. Portanto, se nós virmos que nós podemos ter menopausa entre os 45 e 55, 10 anos antes dos 45 são 35 anos. E aqui as mulheres já podem começar a ter algumas alterações e é importante que as identifiquem, não é? E acho que isso é importante. É super importante termos esta noção das idades, porque às vezes achamos, por exemplo, eu aos Sou 30, muito nova, sou muito velha. É uma preocupação às vezes que as pessoas têm, exatamente, mas já devia ter agora, sim. é isso, mas é verdade, aos 35 assim, ui, está muito longe, não é? Mas os sintomas já começam por aí, portanto, já começam por aí e temos que estar alertadas também para isso. E depois tu falaste também de um tema que é a compatibilidade da,
do tratamento com a contracepção também. Portanto, eu acho que é importante falarmos disso, porque tu quando abordaste isto, eu sou sincera, eu não me lembro de ver muito, e eu já estive em eventos de menopausa e afins, e tanto que foi muito interessante, e também falaram o que tu acabaste de dizer, no fundo, para passar pela menopausa basta estar viva, não é? Portanto, vamos passar, não é uma doença, é uma fase como todas as outras fases da nossa vida, não é? É Uhum. mesmo uma fase, não temos que tirar esta questão de ser negativo e trazer uma face mais sexy, temos que trazer algo mais sexy para ver desta forma, mas é algo que eu realmente nunca ouço falar, é isto da compatibilidade do tratamento na perimenopausa com a contracepção também. Então, em relação à contracepção, há aqui duas coisas importantes, que é, nesta fase de perimenopausa, a fertilidade está mais reduzida, mas ela ainda pode existir, a gravidez ainda pode existir. Portanto, estar na perimenopausa, quer dizer que a mulher ainda pode engravidar, tem menos risco de, mas isso ainda é possível. Portanto, se a mulher tem a risco de engravidar, devemos perguntar à mulher se ela quer estar a fazer contracepção ou não, se isso para a mulher é uma coisa importante ou não. E se for, nós temos que atender aqui a duas situações. Primeiro, que estar a fazer um método contraceptivo, à exceção de métodos sem hormona, nós estamos a desligar o ciclo. Portanto, quando o ciclo está desligado, eu não tenho ovulação, logo que eu também não tenho menstruação. Se eu tiver a fazer um método, um contraceptivo oral combinado, por exemplo, que tomo X dias, tenho uma pausa, tomo X dias, tenho uma pausa, o que o meu corpo tem é uma hemorragia de privação de ter parado aqueles dias de hormona. Tomo hormona par, tenho uma hemorragia. Tomo hormona par, tenho uma hemorragia. Não tenho menstruação. Portanto, isso é uma queixa e também é uma surpresa grande das mulheres quando vêm à minha consulta, porque já estão muito sintomáticas, às vezes dizem, mas eu ainda tenho menstruação todos os meses. Não tem menstruação se estiver sobre o método contraceptivo. Portanto, pode dificultar aqui. Isto não é nada contra o método de contracepção. Portanto, se for importante para a mulher, a minha função é arranjar aqui uma forma de conciliarmos o tratamento com a necessidade de contracepção, mas pode dificultar eu perceber, por exemplo, as irregularidades menstruais, porque ela não está a menstruar, logo vai ter sempre aquela hemorragia certinha, porque não é uma menstruação. E pode, às vezes, mascarar um bocadinho os sintomas. Portanto, é um desafio, a contracepção é um desafio para nós diagnosticarmos estas alterações da perimenopausa, e depois pode ser um desafio se nós tivermos necessidade de começar terapia hormonal, e se calhar ia falar aqui depois dos tipos de opção de tratamento que há, hormonal ou não hormonal, mas se eu quiser fazer terapia hormonal, eu tenho que selecionar um método que seja compatível com terapia hormonal, porque terapia hormonal não tem efeito contraceptivo. Se eu ainda preciso, para mim é importante ter contracepção, eu tenho que arranjar aqui uma alternativa que seja compatível. E isso é importante falar com o profissional de saúde, porque nem todos os métodos são compatíveis com a terapia hormonal, e é importante nós assegurarmos a contracepção para quem a quer. É importante nós podermos aliviar sintomas, mas também é muito importante nós assegurarmos a proteção da camada interna do útero quando fazemos terapia hormonal, e por isso temos que selecionar aqui o método contraceptivo possível para a mulher, ou os métodos contraceptivos possíveis para a mulher poder fazer nesta fase. Super interessante, super interessante. Estava-te aqui a ouvir e estava a pensar, eu tenho que levar à minha comunidade, o meu grupo das mulheres que estão comigo, não é? Para falarmos destes temas com elas, porque eu acho que é super interessante. Fica aqui já o convite, podes ir à comunidade Face Yoga, porque acho que elas vão adorar-te, vão adorar de certeza. Tu és uma pessoa olha para ti, é impossível, tu és super simpática, tanto super profissional também, tanto misturas aqui, é daquelas pessoas que uma pessoa gosta logo. Pelo menos quando olho para ti, eu gostei logo, gostei logo. Obrigada. É verdade. E olha, Ana, onde é que nós te podemos então encontrar? Deixa-me só falar da terapia hormonal isto é importante, só para as pessoas acharem que ou só estamos a falar de terapia hormonal. A terapia hormonal é o mais eficaz
e quando não há contraindicação deve ser a primeira linha para o alívio dos sintomas, e aqui temos terapia hormonal. Acho que não é importante estarmos aqui a entrar em específico o que é, porque isso tem que ser discutido para cada mulher, mas também saberem que existe a terapia não hormonal para quem? Para quem pura e simplesmente não quer ou para quem tem algum tipo de contraindicação. E já temos alguns medicamentos para os calores e afrontamentos que não têm hormona, temos a psicoterapia, que tem evidência científica que alivia, temos a acupuntura, por exemplo, temos alguns fitoterápicos que a reação pode ser variável de mulher para mulher, e depois aqui sim, também temos alguns antidepressivos, quando não podemos fazer mais nada, mas não são todos, são alguns que têm evidência que podem ser usados nesta fase que podem ajudar. Só para perceberem-se que não há só uma opção, temos várias opções e que mesmo dentro da terapia hormonal também temos várias opções e que cada mulher tem que ser, esta terapêutica tem que ser personalizada, isso é mesmo importante, o estilo de vida personalizado para aquela pessoa e a terapêutica, quer farmacológica, quer não farmacológica, também individualizada para aquela pessoa que está à nossa frente. É, não, é super importante isso, esta parte, tanto esta parte não é a parte, esta parte final foi super importante, porque às vezes eu ouço algumas mulheres dizerem, eu não quero mesmo estar a tomar hormonas, não me sinto bem com isso, também por se calhar por desconhecimento, e a questão é irem se informar, É um, e é um direito que as mulheres têm. Agora, aquilo que eu quero é que tomem essa decisão informada. Isto é, não tomem essa decisão com base em medos ou em preconceitos, às vezes até de profissionais de saúde que não estão tão atualizados nesta área, mas que sim saibam os reais benefícios e os riscos de cada terapia, porque também não há um tipo, temos vários tipos, cada hormona, cada tipo de hormona, cada via de administração, não é tudo igual, e que a mulher tenha conhecimento disto e depois sim, se não quiser fazer todo o direito, e que opções é que tenho, mas tomar, lá está, esta decisão informada. uhum. Sim, fundamental, é fundamental, sobretudo porque hoje em dia já há tantas terapias, é diferente do que era há 20 anos, não é? Quando a minha mãe passou por esta fase ou assim, portanto, não se falava, nem sequer se falava do assunto, não é? Portanto, hoje em dia nós temos esta informação, temos estes profissionais de saúde informados e não queremos tomar, não queremos optar por um determinado tipo, determinada abordagem, podemos a outra, é respeitar, é informar e decidir em plena consciência, não é? É estarmos Sim. informados e é isso. Olha, eu acho que eu vou fazer consulta é contigo, eu adorei tudo isto, por isso, se eu quiser fazer consulta contigo, onde é que eu te posso, diz-me onde é que nós, toda a gente pode te encontrar, Sim. mesmo as tuas páginas, quando é que podemos encontrar, acompanhar o teu trabalho nas redes sociais também, portanto, onde é que, Uhum. partilhar aqui tudo, Ana. Sim. Então, eu sou médica de família numa unidade de saúde familiar aqui no Algarve, em Lolé, mas depois faço a minha atividade em regime privado nesta área da longevidade e de consulta específica de menopausa e perimenopausa em duas clínicas, uma em Albufeira, que é a FaceLab, outra em Olhão, que é a GoldMed, e a consulta pode ser feita presencial ou pode ser online. E depois fiz um Instagram, que é o meu desafio pessoal, que sou assim mais tímida, então, mas acho que este tema é importante nós falarmos dele com base em ciência e informar e dar esse poder às mulheres, portanto foi por isso que eu fiz o Instagram, que é, até tenho que ver aqui que nem sei de cor, que é doutora_Ana_Cardoso. Ok, eu ia confirmar, ia procurar, não, Eu acho que disse mas bem. olha, eu vou partilhar, eu partilho então, está bem? Obrigada. Está Ok, bem. eu partilho o teu Instagram. E foi curioso que eu fui recentemente, eu sou de Gaia, e fui recentemente ao Algarve, portanto fui a Albufeira, um torneio de basquete da minha filhota, e estava a caminhar, porque era um dia livre, ela ficou com a equipa, e eu disse, olha, vou caminhar até à praia, fiz uma meia hora de caminhada, e estava a passar e vi FaceLab. E eu assim, isto diz-me qualquer coisa. Eu já andava assim a sondar o teu perfil. E eu, Ah, isto diz-me qualquer coisa, isto diz-me qualquer coisa. E só depois, quando entrei em contato contigo, é que eu percebi, eu já era sei onde é daí. que exatamente. Já sabes onde é que estou Exato, há já. 2 dias da semana. Portanto, já sei, tentei só apanhar um avião e lá vou. Não, mas achei muito interessante, achei eu assim, como é que o mundo é super pequeno? E eu estava no parque com a minha filhota mais pequenina e estava uma aluna nos balões só lá com a criança, é assim, o mundo é uma ervilha. É. Mas é isso, então para te encontrarmos, portanto, é seguir nas redes sociais,
E por favor, não sejas tímida nas redes sociais, porque é mesmo muito, muito importante falarmos sobre isto. E tu falas de uma forma super empática, é tão humana a forma como tu falas e tão simples, porque muitas vezes as pessoas dizem: eu prefiro ouvir falar a influencers do que ouvir o médico, porque eu não percebo nada do que o médico me diz. E, e contigo, nós estamos a falar e toda a gente compreende, certamente. E também acho que temos que. Eu acho que isso é um bocadinho. São ideias pré-concebidas que nós temos, porque eu, quando falo com os meus médicos, eu compreendo tudo. É simplesmente a informação que está mais à mão, às vezes está mais à mão por pessoas que não são especializadas. Então é mesmo fundamental que tu, Ana, por favor, isto é serviço público que tu estás a fazer, pensa nisso assim, tu estás a servir ao máximo, é importantíssimo trazermos estes temas. Portanto, eu queria agradecer-te muito, muito, muito por ter estado aqui a falar sobre este tema, pela forma como tu abordaste, pelo teu profissionalismo, pela tua empatia, pelo teu carisma, portanto, foi muito, muito, olha, foi muito, uma conversa muito agradável, está bem? Obrigada, também gostei muito de estar aqui. Obrigada. E eu convido quem nos estiver a ouvir, a ver, a partilharem este episódio, porque levá-lo a chegar, para que ele chegue a mais pessoas, aquela amiga que está a passar por esta fase e se calhar não sabe, não é? E se calhar sente que está a entrar em depressão, se calhar sente que está a ser péssima com a família, está a sentir-se culpada porque não consegue gerir as suas emoções da mesma forma e sente que é má mãe, é má amiga, é má profissional, não é? Porque nós, as mulheres, temos muito de sentir-nos culpadas quando não somos perfeitas e somos um bocadinho duras, exigentes connosco. Portanto, convido aqui a quem está a ouvir ou a ver, portanto, a partilhar também com aquela pessoa especial, aquela amiga que pode estar a precisar de ouvir este episódio. E a ti, Ana, obrigada novamente. Muito obrigada. Obrigada.